Olá, sejam todos muito bem-vindos mais esse vídeo. E hoje o tema é um pouco espinhoso, então eu já vou deixar aqui claro como que vai ser essa situação. Nesse vídeo eu vou falar com vocês, conversar com vocês sobre a crítica histórica ao Antigo Testamento e os dilemas das fontes perdidas. Desde já, isso não é um vídeo criticando o Novo Testamento, nem qualquer agremiação religiosa a qual você está inserido, nem é uma crítica à sua fé ou à sua religião, seja qualquer que ela seja, certo? Então, eu vou falar desta questão dentro do campo histórico, dentro do que a história crítica, né, trabalha com fontes, ok? Então, isso aqui não, eu também tenho uma, eu também tenho religião, uma crença em específica, né? Enfim, e não tem nada a ver com esse quesito. Eu tenho outro canal onde eu trato da minha crença religiosa. Eu vou colocar esse vídeo lá também, já para deixar mais claro, que tipo, eu acho que vai ser interessante para o estudo, mas eu tô gravando para esse canal aqui de história no momento, e aqui eu não estarei tratando de religião da fé que você professa, não é uma crítica, tá? A sua fé. É uma crítica dentro da história, da matéria história, da ciência história, né? Do Novo Testamento. Perdão, do Antigo Testamento, certo? Aqui eu vou estar falando das fontes. E caso alguém venha nos comentários com aquela fé apaixonada, né? Fazer uns comentários nada a ver, não vou responder, tá? Vocês vão brigar sozinhos aí nos comentários. Mas enfim, vamos ao que interessa, que é a questão do vídeo de hoje, né? Que no caso, como eu disse, é a crítica histórica ao Antigo Testamento e o dilema das fontes perdidas. Então a gente tem existe, né, uma relação entre os historiadores e o Antigo Testamento, né? Essa relação ela é marcada por um problema clássico da historiografia, que é a escassez de fontes, né, independentes para corroborar, né, os relatos. Grande parte dos eventos descritos como por exemplo, o Êxodo, o reinado de Davi e Salomão ou a conquista de Canaã, carecem de evidências arqueológicas sólidas, né? Ou registros contemporâneos fora do próprio texto bíblico. Então, a gente tem, na crítica acadêmica moderna, ela vê o Antigo Testamento menos como um relato factual, né, e mais como uma construção literária e ideológica, escrita em diferentes períodos, muitas vezes, né, com objetivos políticos e teológicos, e a ausência de documentos externos que confirmem episódios cruciais desafia a visão tradicional e levanta a questão: até que ponto a gente pode considerar o texto uma fonte histórica confiável? E além disso também, né, a dependência exclusiva do Antigo Testamento como fonte primária levanta um dilema metodológico. Por quê? Os historiadores, eles lidam com documentos antigos, eles cruzam informações entre registros diversos, né? E inscrições, crônicas estrangeiras, evidências arqueológicas e por aí vai. No caso da Bíblia hebraica, muitas dessas fontes externas simplesmente não existem, né? Ou apresentam versões completamente diferentes dos eventos narrados. E isso também não significa que o Antigo Testamento ele seja irrelevante para a história, mas ele deve ser analisado com os mesmos critérios, né, aplicados a qualquer outro documento antigo.
considerando as intenções, os seus contextos de produção e a falta de confirmação empírica, né, para muito dos seus relatos. A questão central não é desacreditar a sua importância, mas reconhecer que a sua função original ela pode ter sido menos a de registrar fatos e mais a de construir uma identidade coletiva, né, ou religiosa para um povo e uma formação, um povo em formação, na verdade, né? Então, a crítica à história, ao texto bíblico, ela é desenvolvida principalmente a partir do século XIX, com a escola histórico-crítica e a hipótese documental. Trouxe à tona também as questões fundamentais sobre a natureza dos textos, né, e a sua confiabilidade como fonte histórica. Vamos trabalhar essas questões um pouco de uma forma um pouco mais didática, né, através de slides. Vamos lá. A princípio, né, a escassez de evidências externas, eventos fundacionais, as narrativas, como a gente tem o Êxodo, a conquista de Canaã e os grandiosos reinos, tanto de Davi quanto de Salomão, eles não possuem confirmação arqueológica direta ou registros, né, extrabíblicos contemporâneos. Por exemplo, o Êxodo. O Êxodo ele não é mencionado em fontes egípcias, apesar de o Egito manter registros detalhados de eventos menores. A conquista de Canaã, conforme descrita em Josué, não encontra paralelo claro nos dados arqueológicos, que mostram uma ocupação gradual e não uma destruição generalizada no século 13 a.C. O reinado de Salomão, que é descrito como um império opulento, ele não deixou vestígios monumentais ou inscrições comparáveis aos impérios vizinhos, como o Egito e a Síria, né? E tem o silêncio, o que os historiadores, né, chamam de silêncio arqueológico, que as cidades como Jericó e Ai, cujas destruições elas são centrais, né, no relato bíblico, mas elas não apresentam camadas de destruição no período supostamente correspondente, né? A gente tem a incompatibilidade científica, né, que a genética populacional ela refuta a ideia de um único casal ancestral, que no caso a gente está falando de Adão e Eva. O anacronismos, né, e contexto histórico. A relação final da Torá durante o período persa, helenístico, né, ali pelos séculos 6 e 5 a.C., ele reflete as preocupações, né, pós-exílicas, como identidade judaica e leis tribais, né, e não registros históricos. Personagens como Abraão e Moisés são construções literárias que simbolizam alianças e leis, não indivíduos verificáveis. O gênero mítico e os milagres. A presença de elementos sobrenaturais, a serpente falante, o dilúvio universal, o mar vermelho dividido, né, alinha essas narrativas a mitos fundadores de outras culturas antigas, não a relatos factuais. A longevidade dos patriarcas, e por exemplo também a Torre de Babel, elas são tropos mitológicos comuns até no Oriente Médio. E o consenso acadêmico, né? Historiadores sérios, como a gente tem o Israel Finkelstein, arqueólogo israelense, e o William David, que é arqueólogo. Eles tratam essas narrativas como produtos de sua época, com funções teológicas e políticas. A arqueologia mostra que Jericó não tinha muralhas no suposto tempo de Josué, e Canaã era uma região marginal no Bronze Tardio, sem evidências de conquista abrupta. O problema das fontes perdidas, né? O Antigo Testamento ele alega basear-se em fontes antigas,
como o Livro dos Justos, em Josué 10:13, ou os Anais dos Reis de Israel, em 1 Reis 14:19. Mas nenhuma dessas obras sobreviveu fora da tradição bíblica. E isso contrasta com, por exemplo, a historiografia mesopotâmica ou a egípcia, onde múltiplas fontes ali independentes frequentemente corroboram, né, com esses eventos. Registros de potências regionais, a Síria, a Babilônia, o Egito, elas mencionam, né, os reinos de Israel e de Judá apenas a partir do século IX a.C. E mesmo assim, de uma forma bem fragmentada e sob uma perspectiva distinta. A natureza literária e teológica do texto. O consenso acadêmico atual, ele entende, né, que o Antigo Testamento foi composto, editado e reelaborado ao longo dos séculos, principalmente entre o século 8 e o 2 a.C., refletindo essas preocupações políticas e teológicas da época, né? Então a gente tem o ciclo patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó, né? Pode refletir nessas tradições orais posteriormente projetadas em um passado um tanto quanto distante. A gente tem a história deuteronomista, né? Que é Deuteronômios e a Segundo Reis, foi provavelmente moldada durante o exílio babilônico, que é o século 6 a.C., e reinterpretando, né, a história a partir a história para explicar a catástrofe nacional. A Torá atingiu sua forma final apenas no período persa ou no helenístico, com camadas de redação javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal, visíveis através da crítica textual. E essas camadas elas revelam um processo de construção identitária, onde os eventos históricos eles são reinterpretados para servir a propósitos comunitários. Por exemplo, o Êxodo como uma metáfora de libertação. O dilema metodológico. Sem as fontes externas, os historiadores eles adotam as abordagens, algumas abordagens, quase que não sai, cautelosas, né? A gente tem a abordagem minimalista, né, com Thomas Thompson e Niels Peter, né? Eles argumentam que o Antigo Testamento é predominantemente uma obra de ficção teológica, com pouca base em eventos reais anteriores ao século 8 a.C. Os moderados, como William Daver e o Israel Finkelstein, eu acho, eles aceitam os núcleos históricos em tradições orais, mas reconhecem exageros literários. Exemplo, o reino de Davi era um chefe tribal, não um imperador. Bom, enfim, não concordo tanto com essa, mas tudo bem. Maximalistas, né, como Kenneth Kitchen. Ele defende que a ausência de evidências não é evidência de ausências, né? Apontando para paralelos culturais e indiretos. E a gente tem a arqueologia, né, que tem sido decisiva nesses debates, mas os seus resultados são ambíguos, enquanto alguns achados, como a Estela de Teldã, que menciona a casa de Davi, eles corroboram, né, elementos do texto, e outros contradizem ali as narrativas centrais. O Antigo Testamento como fonte histórica. Apesar dos problemas, o texto é insubstituível para entender a mentalidade e a autoimagem dos reinos de Israel e de Judá, os processos sociopolíticos, como a transição do tribalismo para a monarquia, século 10 e 9 a.C., interações culturais, sincretismo religioso, influências cananeias e as mesopotâmicas. O seu valor ele reside menos na factualidade de eventos específicos
e mais na forma como comunidades antigas recordaram e ressignificaram, né, o seu passado. Acabou os slides. E o que a gente pode tirar dentro, né, da história? Uma conclusão, né, que é entre a história e a memória coletiva. E o dilema das fontes perdidas não invalida o Antigo Testamento, entendam isso. Mas ele exige que o leiamos como um produto cultural complexo, parte história, parte mito, parte propaganda dinástica e teologia. A sua, abre aspas, né, para verdade, talvez não seja da cronologia exata, mas a da experiência humana que o moldou. Uma narrativa de resistência, identidade e esperança em meio a colapsos e exílios. Como escreveu o arqueólogo William Davey, a Bíblia não é um livro de história, é um livro sobre o significado da história. Compreendem? Deixa eu só mudar a tela aqui para ficar mais fácil. A rejeição que tem a historicidade desses personagens não se baseia apenas no argumento do silêncio, mas em contradições ativas com múltiplas disciplinas. A Bíblia é um documento valioso, ponto. Né, para entender tanto a religiosidade, a cultura do antigo Israel, mas sua leitura como história literal ela é insustentável diante do método crítico, né, e das evidências. A insistência fundamentalista em negar isso equivale a rejeitar a cosmologia moderna para defender uma terra plana, né? É uma posição ideológica, não científica. Por isso que eu já deixei claro ali quando a gente começou, isso aqui, não estou fazendo uma crítica à sua fé, não estou fazendo uma crítica às suas crenças. Isso aqui é o que a história acha do Antigo Testamento, é como ela trata as fontes, ok? Mas enfim, era isso que eu queria ter deixado para vocês. É para ser um vídeo um pouco mais rápido mesmo, mas com o tempo a gente vai abordando tanto essas questões quanto outras, né? Pretendo estar trazendo mais vídeos assim para o canal, porque eu tô, entre aspas, né, tirando a poeira do meu diploma, da minha pós de História das Religiões. E com o tempo a gente vai tratando sobre esse assunto. Muito obrigado a todos e até a próxima.